Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Um prazer, um privilégio ter você conosco novamente nessa noite, onde iremos adorar ao Senhor, onde iremos prestar culto ao Senhor, estudando a sua palavra, meditando sobre a sua palavra, extraindo as verdades eternas contidas na sua palavra para a nossa vida, para a nossa edificação. Eu queria convidar você a que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos, faremos a leitura apenas do versículo 14. Salmos 14, apenas os 3 primeiros versos, diz assim a palavra de Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Davi assina o Salmo de número 14, um salmo que será usado também pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3. Paulo irá dizer a respeito da corrupção humana, da malignidade do coração dos seres humanos, e ele vai usar então o texto de Davi, expressando a condição humana após a queda. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se corromperam e se fizeram, e juntamente, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, irmãos, baseado no texto de Davi, baseado no texto que Paulo irá reproduzir em Romanos, nós temos a convicção, a certeza de que nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Nós temos a plena convicção de que todos nós fomos afetados pela queda dos nossos primeiros pais e pelo pecado dos nossos primeiros pais, nossos representantes federais, Adão e Eva. E por conta disso, mesmo aqueles que se reconciliaram com Deus através de Cristo e que estão então perdoados de uma vez por todas, mas mesmo esses ainda precisam dia após dia colocar diante de Deus as suas faltas, porque dia após dia nós temos falhado, nós temos fracassado, nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor. Então, eu gostaria de iniciar esse tempo que passaremos aqui na presença do Senhor, estudando a sua palavra, convidando você a que coloque a sua vida diante de Deus, a que se arrependa dos seus pecados, a que peça a Deus que examine o seu coração, vê se há algum caminho mau e perdoe de seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor nessa noite, com o coração quebrantado, o espírito compungido, contrito, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor, nós temos desobedecido às suas leis, nós temos sido rebeldes, nós temos muitas vezes dado lugar, vazão aos nossos desejos, às concupiscências da carne, aos desejos malignos que muitas vezes assolam a nossa mente e o nosso coração. Queremos pedir ao Senhor perdão por isso, temos consciência disso, de que temos errado, queremos melhorar, buscamos, Deus, dia a dia, desesperadamente essa melhora, mas carecemos da tua misericórdia, carecemos, Deus, do teu perdão, carecemos da tua graça, Deus, que em nome de Jesus o Senhor complete em nós a boa obra que o Senhor mesmo começou. Aproveitamos essa oportunidade para pedir ao Senhor também que fale ao nosso coração nessa noite, através da ministração desse estudo, que onde quer que se encontrem os nossos irmãos nessa noite, que esse estudo possa encontrá-los gozando de boa saúde, de paz, e que eles possam agora então
colocar sua atenção, o seu temor, o seu tremor naquilo no qual nós estaremos meditando. Essa é a nossa oração e essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão querido, eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Iniciamos essa jornada meses atrás, caminhando pelas epístolas joaninas, e hoje chegamos então ao final dessas cartas. Terceira epístola de João, vamos trabalhar toda a epístola, são 15 versículos, vamos trabalhar todos eles, façamos uma leitura inicial e depois vamos então caminhar pelos versos. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tem maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinham que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos, nome por nome. Louvado seja Deus pela sua santa e preciosa palavra. Apenas para que fique bem fixo e inculcado na nossa mente, João escreve as suas cartas no final do primeiro século. João já é um homem de muita idade, um homem bem idoso, caminhando para o final da sua vida. João escreve aos irmãos com o intuito de alertá-los a respeito dos falsos ensinos que tentavam penetrar pela igreja, falsos ensinos que pregavam especialmente uma doutrina que negava a divindade de Jesus Cristo. E esse falso ensino então tentava entrar pela igreja, penetrar pela igreja, e assim como o evangelho era pregado em todas as regiões, como o ide do Senhor estava sendo cumprido pela igreja primitiva, assim também os falsos pregadores, de igual modo, pregavam as suas falsas doutrinas. João então está alertando a igreja, aos membros da igreja. Nas duas primeiras cartas ele falou especialmente a respeito do amor de Deus, dos anticristos que pregavam as falsas mensagens, e de como os crentes deviam proceder uns para com os outros, e de como se evidenciava o amor de Deus nas nossas vidas a partir do momento que nós amávamos ou amássemos os nossos irmãos. E João aqui então, na terceira carta, na sua terceira epístola, ele vem fechar aquilo que ele queria dizer, aquela mensagem que ele queria trazer aos seus leitores, aos leitores originais da época. E João vai também fazer alguns alertas que ele ainda não havia feito, assuntos dos quais ele não havia tratado nas duas primeiras
epístolas. Nós vemos nas duas primeiras algumas repetições nos assuntos tratados, nos temas tratados, mas na terceira epístola João faz uma abordagem diferente e nós veremos isso aqui então caminhando de forma expositiva, verso após verso. Vamos voltar então ao versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, o presbítero, João está falando de si mesmo, presbítero, ancião, pastor, ele mesmo assina a carta, né? A carta é escrita por ele está enviando essa carta, então, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. João irá fazer durante a carta, especialmente nos 4 primeiros versos, algumas, e no início do verso 5 também, repetidas vezes, demonstrações de amor a Gaio, demonstrações de afeto a esse irmão Gaio, a quem se dirigia a carta, o destinatário da carta. E João vai deixar muito claro, desde os primeiros versos, que Gaio era alguém que estava na igreja, de que era um homem crente, de que era um homem que prestava um bom serviço ao Evangelho do Senhor Jesus e à igreja do Senhor Jesus. Então eu, João, escrevo a você, amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então nós sabemos que Gaio é um homem que gozava de prestígio para com João, era alguém que era amado por João e era alguém que havia entendido a respeito daquilo que João havia ensinado nas cartas anteriores, do cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. O versículo 2, então, ele repete o amado e vai reforçar que ele faz votos, ou que ele ora, ou que ele espera que Gaio tenha prosperidade e saúde física, material, assim como era visível a prosperidade da sua alma. Então, em outras palavras, o que João está dizendo aqui é o seguinte: Gaio, é visível a todos, e ele vai falar isso nos próximos versículos, é visível a todos que você é um homem crente, é visível a todos que você é um homem que trabalha pela obra do Senhor, que tem se afadigado na obra do Senhor. Nós vemos como que o Evangelho tem transformado dia após dia a sua vida, é nítido isso, é visível isso, como você vive cheio do Espírito, como a sua alma é próspera, e eu desejo, Gaio, sinceramente, que essa prosperidade alcance também a área material da sua vida, que você seja próspero também, materialmente dizendo, né? E também que você tenha saúde, que você goze de boa saúde. Observe, irmãos, que não há aqui nenhuma promessa de prosperidade e saúde. Que João não está dando aqui a Gaio nenhuma garantia de prosperidade e saúde, mas existe aqui um desejo, um rogo, uma oração nesse sentido. Então todo o determinismo, todo o triunfalismo, toda a teologia da prosperidade cai por terra quando nós lemos textos como esses. Quando nós ouvimos os falsos profetas, os falsos mestres, os anticristos nos dias de hoje, pregando que o crente no Senhor Jesus não pode ficar enfermo, que o crente no Senhor Jesus não pode ser pobre, que o crente no Senhor Jesus é cabeça e não cauda, que ele terá o melhor dessa terra. Textos como esse nos fazem enxergar que essas pregações, que esses ensinos são heréticos, são falsos, porque não há, irmãos, na Bíblia promessa e garantia de que o cristão será bem-sucedido, próspero e terá saúde antes da volta de Cristo. Depois da volta de Cristo, sim, mas antes não. Antes não. Então João está deixando isso aqui muito claro, deixando uma mensagem de oração. Ele ora para que isso aconteça a Gaio, mas não existe nenhuma garantia de que isso de fato
venha a acontecer. Então, irmãos, o alerta que João faz de forma velada nesse versículo serve para nós nos dias de hoje. Não serve como um alerta nos dias de hoje para que nós possamos nos resguardar contra esses ensinos heréticos que nós ouvimos por aí. Então ele roga e ora para que Gaio seja bem-sucedido e seja próspero. Versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade e de como tu andas na verdade. João vai usar aqui, no versículo 3, a palavra-chave de toda a sua terceira epístola. A palavra que mais será usada e a palavra que mais faz diferença, que é a palavra testemunho. Tudo que João trata aqui na terceira epístola trata a respeito do testemunho do crente. Isso vai ficar mais claro nos versos posteriores. Mas no versículo 3 ele já inicia dizendo: fiquei sobremodo muito alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, de como tu andas na verdade. Ou seja, João recebeu irmãos, e esses irmãos disseram a João de como Gaio estava dando um bom testemunho para os de dentro e os de fora da igreja, e de como a vida de Gaio era um exemplo para todos os outros cristãos. Irmãos, isso é fantástico. E esse tipo de comentário a respeito de um crente traz glória ao nome de Deus e traz alegria ao coração do apóstolo, porque o apóstolo se alegra por saber que os seus filhos, que os seus irmãos, que os seus que aqueles que caminham com ele na verdade do evangelho estão verdadeiramente caminhando na verdade, não se corromperam, não apostataram, não deram ouvido às falsas doutrinas. Então é motivo de felicidade para João, assim como deveria ser, deve ser motivo de alegria para mim e para você, saber que os nossos irmãos estão andando na verdade, estão se alimentando da verdade, não estão dando lugar aos falsos ensinos, não estão dando lugar às concupiscências da carne, não estão cedendo ao pecado, muito pelo contrário, estão travando batalhas diárias contra o pecado. Isso nos enche de alegria, irmãos, quando nós vemos os nossos irmãos crescendo na fé, quando nós vemos os nossos irmãos dando demonstração de que de fato o evangelho está trazendo, proporcionando transformação à vida deles. Então, o que João está dizendo aqui é que os irmãos, pelo relatório que os irmãos trouxeram a João, fica muito claro que Gaio está vivendo aquilo que ele prega, de que Gaio não está vivendo uma dicotomia entre o que nós aprendemos e dizemos fazer com o que de fato nós fazemos. Ortodoxia, que é o que nós aprendemos, ortopraxia, que são as nossas práticas. Não havia uma dicotomia, não havia uma diferença. As duas estavam alinhadas. Aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, é exatamente aquilo que eu vivo. Quando existem pessoas próximas de mim, mas também quando eu estou em secreto, quando eu estou só. Essa é a grande transformação que o Evangelho opera na minha vida e na sua vida, na vida dos crentes. E é esse tipo de testemunho que glorifica o nome de Deus e que transforma primeiro a nós e depois as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas olham para nós e veem que de fato alguma coisa mudou, de que aquelas práticas pecaminosas nas quais nós vivíamos, nós não vivemos mais, de que aquelas palavras chulas, torpes que saíam de nossa boca não saem mais, que aquelas piadas de duplo sentido que saíam de nossa boca não saem mais, que nós temos hoje outras inclinações, que nós temos hoje outra mente, outro coração. Hoje nós temos a mente de Cristo. Hoje nós imitamos a Cristo, buscamos imitar a Cristo, e isso serve de excelente testemunho
para as pessoas. As pessoas veem em nós pessoas que de fato foram transformadas exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus, irmãos. Graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Se dependesse de nós mesmos, nenhum avanço aconteceria. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o que traz contentamento ao coração de João, e ele expressa isso de forma muito clara, não é saber se os seus filhos estão numa condição socioeconômica melhor do que estavam, não é saber se os seus filhos na fé conseguiram algum tipo de projeção. O que traz de fato alegria ao coração de João é saber que os seus filhos andam na verdade, porque é disso que se trata. Esse é o resumo de toda a obra da redenção. Esse é o resumo de toda a nossa vida. A vida é neblina, a vida é névoa que passa e logo se dissipa. Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes capítulo 12, diz exatamente isso. Em suma, em resumo de tudo que eu escrevi, irmãos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Então, a despeito de tudo que ouvirmos, assuma o importante, aquilo que mais peso terá, é se nós de fato permanecemos andando na verdade. Todas as outras coisas são secundárias. Todas as outras coisas são secundárias. No último dia, irmãos, no dia em que o nosso Senhor, o nosso advogado justo e fiel, estiver na nossa frente, não mais como advogado, mas como juiz, pouco importa a nossa argumentação. Pouco importa as nossas desculpas. Pouco importa o nosso muito falar e o nosso muito explicar e o nosso muito justificar. O que realmente importará no último dia é se nós andamos, caminhamos e permanecemos na verdade. É disso que nós teremos de prestar contas. Então, João vai aqui demonstrar a sua alegria, o seu contentamento, a sua satisfação, porque aqueles com os quais ele havia convivido e para quem ele havia pregado, e aí ele vai citar como exemplo Gaio, estavam caminhando na verdade, permaneciam na verdade. E ele vai emendar falando a respeito de Gaio, permanecer falando a respeito de Gaio no próximo versículo. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Então, dentre as atitudes, os atos que Gaio vinha cometendo e que constituíam um bom testemunho, dentre essas atitudes, uma delas era de ser um homem hospitaleiro, de ser um homem que recebia bem aos viajantes, aos pregadores da palavra que passavam por ali. Nós falamos isso na segunda epístola, na semana passada, de que naqueles dias, final do primeiro século, não haviam hotéis, não haviam pousadas, havia alguns lugares de pouso, alguns lugares onde as pessoas se hospedavam, mas eram lugares muito concorridos, eram lugares muito caros. Os crentes, a igreja não tinha condições de arcar com os custos, e eram lugares também muito mal falados, lugares onde na maioria das vezes se hospedavam mercadores, na maioria das vezes pessoas com vícios, beberrões, enfim, eram lugares de má fama. Então os crentes se espalhando pelo mundo, pregando a mensagem do evangelho, eles se hospedavam na casa de outros crentes. Os irmãos vão se lembrar do cuidado de João na segunda epístola, dizendo que eles deviam acolher sim aqueles que trouxessem a palavra da verdade, mas que se alguém viesse trazer uma doutrina estranha, que não era para recebê-los. Então aqui é isso que ele está reforçando. Ele está dizendo aqui
que ele soube, através do testemunho dos irmãos, de que Gaio era um desses que verdadeiramente recebia os crentes em sua casa, recebia os missionários em sua casa, dava a eles acolhida, pouso e condições para que eles continuassem, seguissem viagem, pregando o evangelho genuíno, o evangelho da graça do Senhor Jesus, mesmo quando eles são de fora, pregando o evangelho, passando por ali, Gaio os acolhia. Versículo 6: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, repetindo então o que ele havia dito, de que as pessoas diziam de como Gaio havia entendido o evangelho, de como Gaio era acolhedor, de como Gaio amava os seus irmãos, não só de boca, mas também com as suas atitudes, com as suas ações. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, João está dizendo: olha, Gaio, o que você está fazendo é louvável, e você faz muito bem em dar pouso a eles e em criar condições para que eles continuem a jornada, desde que eles estejam vivendo, fazendo a sua jornada de modo digno de Deus, ou seja, pregando a verdade do evangelho, pregando a mensagem da cruz. Versículo 7: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então foi por causa do nome, observe aí o N maiúsculo no nome. Que nome é esse? O nome do Senhor Jesus. Então foi por causa do Senhor Jesus, ou foi o evangelho do Senhor Jesus, essa é a mensagem que eles têm pregado, e essa mensagem do evangelho que os fez saírem de suas casas e cumprirem, obedecerem o id do Senhor, pregar o evangelho. Por isso nós devemos então apoiá-los, recebê-los, auxiliá-los, inclusive com os nossos recursos financeiros, com o nosso dinheiro, com as nossas ofertas. E nada recebendo dos gentios. Ele vai fazer aqui uma metáfora usando gentios como os descrentes de uma forma geral. Então o que ele está dizendo é: a obrigação de enviar missionários, de sustentar missionários, é da igreja, é dos crentes. Nós podemos, não há problema nenhum em se receber ajuda, auxílio, oferta dos descrentes, mas a obrigação é dos crentes. Irmãos, nós sabemos que missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que ofertam e com os pés dos que vão pregar o evangelho. Em qual dessa categoria você se encaixa? Em qual dessa categoria? Em qual dessas categorias, ou em qual dessas categorias você está cumprindo o id do Senhor? Porque é uma ordenança: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Em qual dessas três você se encaixa? Você tem orado pela obra missionária, pelo avanço da obra missionária, pela expansão do reino de Deus aqui na terra? Você tem ofertado, contribuído? Você tem sido um dizimista fiel na sua igreja? Você tem ofertado a obra missionária? Você tem ido e pregado? Porque, segundo toda a palavra de Deus, mas especificamente aqui no texto nós estamos indo, isso constitui fazer algo de modo digno de Deus, cumprir a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos exortou a fazer. Na nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, 54%, ou seja, mais da metade de toda a oferta e dízimo que ela é alçada ao gasofilácio, ela é revertida em missões. Ela é revertida em fazer com que o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus, seja conhecido aqui na terra. Se nós cumprirmos as nossas obrigações, pelo menos isso, as nossas obrigações, nós estaremos contribuindo para que o nome de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido. É isso que João está nos dizendo aqui no versículo 7. Versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ele vai aqui, então, concluir o que ele disse no versículo 7. Esses irmãos precisam de auxílio financeiro, inclusive, para completar a sua viagem, para que possam comer,
beber, se vestir, enfim. E eles precisam de um lugar onde pousar, onde descansar. Nós somos aqueles que devem fazer isso, que devem conseguir essa ajuda, esse auxílio, esse suporte para esses irmãos. E assim nós nos tornaremos, então, cooperadores da verdade do Evangelho. Versículo 9. A partir do versículo 9, João vai fazer um contraste entre Gaio, de quem ele vinha falando, de quem ele elogiou, dizendo que dava um bom testemunho, para Diótrefes, que era alguém que dava um mau testemunho, alguém de atitudes exatamente contrárias às de Gaio. Vamos ver o alerta que João irá fazer aqui então. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então João vai fazer a transição entre um líder amoroso, acolhedor, bondoso, de bom testemunho, que era Gaio, para um líder vaidoso, de mau testemunho, que era Diótrefes. Ele já inicia aí dizendo que Diótrefes gostava de exercer a primazia, ou seja, era alguém que gostava de ter os holofotes sobre si, é alguém que gostava de mandar, era alguém que gostava de dar a canetada, né, de exercer liderança, e era alguém que não acolhia os missionários cristãos. Era alguém que não se compadecia dos missionários cristãos, que não dava apoio a eles. E mais que isso, alguém que, por algum motivo, escondeu uma possível carta que João já houvesse escrito à igreja. Diótrefes impossibilitou que essa carta chegasse à igreja. João vai dizer isso aí no versículo 9. E aí no versículo 10 ele vai continuar falando a respeito desse cidadão. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Ou seja, se eu for até aí, eu mostrarei a ele o que ele tem feito, e de como ele tem procedido errado, e de como isso tem trazido prejuízo à igreja. Irmãos, Diótrefes era alguém de dentro da igreja, era um líder da igreja. Lembra que João tratou disso desde a sua primeira carta, de que haveriam dentro da igreja pessoas que não haviam sido ainda transformadas pelo Evangelho, pessoas que não haviam sido alcançadas pelo Evangelho, estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. O trigo, o joio, a ovelha, o bode, qualquer uma dessas comparações que nós quisermos usar, se aplica bem aqui aos versículos 9 e 10, segundo a característica que João evidencia aqui a respeito de Diótrefes. Farei que ele se lembre das obras que pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então, além dessas falhas de caráter que Diótrefes já apresentava e que João cita aqui, no versículo 9 e no início do versículo 10, havia ainda a evidência de que Diótrefes causava a dissensão dentro da igreja, discussões e rixas dentro da igreja, agindo de forma maledicente, falando mal dos irmãos, fofocando sobre os irmãos. E nós sabemos como Deus abomina esse tipo de prática, de irmãos causando confusão, fofocando, trazendo discórdias dentro da igreja, falando mal de um irmão para o outro. Então João vai dizer aqui que Diótrefes tinha esse tipo de atitude, talvez por soberba, talvez por competição, por um espírito de competição com João, talvez queria ter uma preeminência além da de João, queria ter o seu nome engrandecido além do de João. Nós não sabemos exatamente, mas o que sabemos é que as suas práticas constituíam um mau testemunho terrível dentro da igreja, que trouxe prejuízos para a igreja, como João vai deixar claro aqui nas suas próximas linhas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, além de não receber os crentes que passavam por ali,
pregando o evangelho, cumprindo o rito do Senhor, ele ainda proibia os irmãos da igreja que fizessem isso, e aqueles que faziam, ele expulsava da igreja. Ele tinha uma atitude mais extremada de expulsá-los da igreja. Então vocês vejam aí que tipo de atitude tinha esse cidadão. E aí João vai dizer no versículo 11: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, dizendo a Gaio: olha, não tome esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude não faz bem ao evangelho, não condiz com a verdade do evangelho, com a mensagem da cruz. A mensagem que Jesus nos deixou é exatamente outra. A mensagem que Jesus nos deixou é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso irmão como a nós mesmos. A mensagem que o Senhor Jesus nos deixou é que nós devemos ser acolhedores, que nós devemos ser amorosos, que nós devemos abençoar quem tem menos do que nós, que mais vale dar do que receber. Essa é a mensagem que o Senhor nos deixou. E ele finaliza então o versículo 11 dizendo: aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ele vai fazer então aqui agora um paradoxo entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Então aquele que pratica o bem procede de Deus. Ele já tinha falado isso nas suas epístolas anteriores. Aquele que está na verdade, aquele que ama a Deus, aquele que recebeu a graça e a misericórdia de Deus, ele evidencia isso nas suas ações. A fé sem obras é morta. Então, se nós somos cristãos, se nós somos imitadores de Jesus, as pessoas verão isso através das nossas atitudes, através do nosso cuidado, através do nosso amor, através da nossa bondade para com os outros. Por outro lado, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aquele que não ama, aquele que não cuida, aquele que não evidencia os frutos do Espírito que recebeu quando da conversão, esse então jamais viu a Deus. Por mais que ele diga que é um servo do Senhor, por mais que ele ande com a Bíblia debaixo do braço, por mais que ele seja um líder de igreja, como era Diótrefes, as suas atitudes falam por si. Se ele pratica o mal, ele jamais viu a Deus. Versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João então vai nos apresentar a uma outra pessoa. Muito possivelmente Demétrio era quem levava a carta de João para Gaio, e era também um homem que dava um bom testemunho, era também um homem que andava na verdade, e era também um homem que sabia que a mensagem da cruz, que a mensagem da verdade, que a mensagem do caminho, caminho com C maiúsculo, era de fato a mensagem da cruz, o genuíno evangelho, a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina que estava sendo pregada. Então João vai fazer também esse elogio aí a Demétrio como alguém que era um homem justo, íntegro e em quem não havia dolo. No versículo 13, 14 e 15, João vai fazer então a sua saudação final, a sua despedida, encerrando então os seus escritos inspirados. No versículo 13 ele vai dizer: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Versículo 14: pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. João vai expressar aqui o desejo de estar com os irmãos pessoalmente e de poder continuar exortando, instruindo, advertindo, aconselhando-os a andarem na verdade, a permanecerem dentro daquilo que lhes havia sido ensinado. Se por um lado ele queria estar face a face com Diótrefes para chamá-lo à responsabilidade, para discipliná-lo
para mostrar a ele o caminho perigoso no qual ele andava, ele queria também estar face a face com os seus irmãos, com Gaio, com Demétrio, para que pudesse mais uma vez demonstrar a eles o seu amor, o seu contentamento e a sua satisfação por ver que aqueles irmãos permaneciam na verdade e davam bom testemunho, salgavam e iluminavam o lugar onde viviam. E ele vai terminar então a sua terceira epístola escrevendo: a paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. A paz a que João se refere aqui não é a paz ausência de guerra. A paz a que ele se refere aqui é a paz do Senhor, a mansidão do Senhor, o cuidado do Senhor, a tranquilidade que só o Senhor pode nos dar, a paz que excede todo o entendimento e que faz com que nós consigamos, mesmo em meio às lutas e tribulações, continuarmos caminhando na verdade, seguindo o caminho. Ele então saúda aqui os amigos, nome por nome. João termina então assim, irmãos, os seus escritos inspirados. Quais são as aplicações para a igreja dos dias de hoje e para a minha vida e para a sua vida diante do que nós vemos aqui nesses 15 versos? Nós podemos retirar aqui, irmãos, de lição para a igreja de hoje, que a igreja é responsável pela expansão do reino de Deus. Essa oferta, esse cuidado, esse sustento, ele pode até vir por parte dos descrentes, mas a responsabilidade é dos crentes. Então, quando nós nos tornamos membros de uma igreja, nós nos comprometemos a sustentar a obra missionária, nós nos comprometemos a sustentar essa igreja com as nossas orações, com a nossa presença nos trabalhos, mas também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, que nós possamos ficar bem atentos a isso, porque aquele dinheiro que nós colocamos no gasofilácio, e talvez nós pensamos, mas é tão pouquinho, não vai fazer diferença alguma. Esse dinheiro faz parte de um montante que contribui com a expansão do reino de Deus em toda a terra, em todo o planeta. Então fiquemos atentos a isso, a essa fidelidade. Nos faz enxergar também como igreja que nós devemos ter muito cuidado com os líderes que nós escolhemos. No nosso sistema de governo, os membros da igreja escolhem a sua liderança. Então nós devemos fazer essa escolha, exercer o nosso direito de voto com muita responsabilidade e debaixo de muita oração, para escolhermos homens que de fato deem bom testemunho diante da igreja, da sociedade, e que sejam homens que andem na verdade. E finalmente, como igreja do Senhor, a lição que nos fica é que nós devemos ser acolhedores, de que nós devemos abraçar a nossa sociedade e que nós devemos cuidar das pessoas que se encontram em situação de dificuldade. Nós vivemos tempos de pandemia, certamente muitas pessoas precisam de socorro e nós, como igreja, não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Essas seriam as aplicações para a igreja. E para a nossa vida pessoal, para a nossa edificação, as lições que ficam aqui, elas são especialmente a respeito do caráter e do testemunho que esses três homens citados na epístola nos apresentam. Então, se eu perguntar a você, se eu perguntar a mim, com quem mais eu me assemelho dentre os nomes que aqui foram citados? As minhas obras, as minhas atitudes, o meu testemunho se assemelha mais ao testemunho de Gaio e de Demétrio, ou se assemelha mais ao testemunho de Diótrefes? Só você pode responder essa pergunta a você mesmo. Por mais que nós acompanhamos, vivenciamos, caminhamos dia a dia com os irmãos,
Só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor sonda os corações. Só o Senhor sabe o que vai pela nossa mente e pelo nosso coração. Com qual desses homens, você que me ouve nesse momento, se parece mais? Você tem dado um bom testemunho dentro da sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos? Perdão, irmãos. Você tem dado um bom testemunho no seu local de trabalho, com seus empregadores ou com seus funcionários? Você tem dado um bom testemunho com seus familiares, irmãos, pais, mães, na igreja, na fila do banco, dentro do ônibus, na sua faculdade, na sua escola? Devemos pensar sobre isso, irmãos. Devemos pensar sobre isso, porque como membros de uma igreja, tudo que nós fazemos repercute de alguma maneira na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade. O nome de Deus será glorificado através das nossas atitudes, ou o nome de Deus será envergonhado através das nossas atitudes. Que Deus tenha misericórdia de nós e que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar encerrando esse estudo e logo depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente e agradecer ao Senhor por esse estudo no qual nós participamos nesse momento. De fato, a mensagem que nos chega pelas escritas do apóstolo João, o discípulo amado, nos confronta, nos exorta, nos adverte a que tenhamos uma vida de vigilância, Deus, das nossas atitudes, quanto às nossas atitudes e quanto à atitude das pessoas à nossa volta. Quanto às nossas atitudes, nos lembrando que se nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus, nós devemos evidenciar isso nas nossas atitudes. Nos alertando quanto às pessoas de fora, nos lembrando que nós devemos dar um bom testemunho para que o nome de Deus, para que o nome de Cristo não seja envergonhado, não seja zombado, escarnecido entre os descrentes. E para que nós tenhamos também, Deus, o cuidado, a preocupação quanto da escolha dos nossos líderes, para que nós possamos escolher líderes que de fato sejam tementes a Deus, homens íntegros, retos, homens que se pareçam com Cristo e que busquem dia após dia se parecer mais e mais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse alerta, que esse ensino, que essa advertência de fato possa operar transformação dentro do meu coração, dentro do coração dos meus irmãos. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê uma noite de descanso, uma noite de tranquilidade, de repouso, um restante de semana na tua presença, debaixo dos teus cuidados, e que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade visite e assista a cada um daqueles que nos ouvem nesse momento. Essa é a nossa oração, oração que fazemos no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença, a sua companhia, e gostaria de lembrá-lo que no próximo sábado, a partir das 15 horas, nós estaremos aqui na igreja com o projeto Culinária Criativa. É um projeto do nosso departamento infantil com as crianças da nossa igreja, aquelas que quiserem participar, em que nós fazemos aqui um tempo de louvor com as crianças, a pregação da palavra, e depois as crianças irão trabalhar então em alguma receita assessorada, acompanhada por adultos, seguindo todos os protocolos de segurança. Faremos essa programação ao ar livre, em uma área
que temos aqui na nossa igreja ao ar livre, com toda a segurança. Pode, se você está na cidade, não deixe de enviar a sua criança para passar esse tempo conosco, sábado, a partir das 15 horas. Lembrar também a você que está na cidade, que no próximo domingo, a partir das 19 horas, teremos o nosso Café com Comunhão. É um tempo muito agradável que nós temos todos os meses aqui na nossa igreja, em que chegamos à igreja às 9 da manhã, tomamos um café juntos e depois então teremos a pregação da palavra, um período de adoração a Deus. E às 19 horas teremos então o nosso culto solene de forma presencial e online. Então, se você quiser nos visitar, se você quiser conhecer a nossa igreja, domingo às 19 horas estaremos aqui seguindo, repito, todos os protocolos de segurança, com toda a segurança possível, para que você possa adorar o Senhor com tranquilidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil em São Borja é uma igreja acolhedora, amorosa e que procura ser, mesmo com as suas falhas, fiel à Escritura Sagrada e à sã doutrina. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que você tenha um restante de semana debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Uma boa noite a todos e até uma outra oportunidade.